Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD. Essa é a nossa revista, Lição dos Adultos, no segundo trimestre de 2022, onde estamos tratando do Sermão do Monte. A escola dominical é muito rica. E o título do trimestre diz Os Valores do Reino de Deus. Aí o subtítulo diz a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Já explicamos várias vezes, mas vou explicar mais uma vez. É relevante porque o Sermão do Monte inicialmente não foi entregue para a igreja. Ele foi entregue para os judeus. E já entramos na lição de número 3. Já estamos com quase 30% do trimestre corrido. São 13 lições, pelo menos 25% a gente tem certeza que já andou e a gente já fica pensando por que o assunto não dura mais. Mas é bom porque a gente precisa entrar em outros temas, precisa aprender sobre outras coisas da Bíblia e assim segue. A lição 3, programada para 17 de abril de 2022, tem o tema Jesus, o discípulo e a lei. Jesus, o discípulo e a lei. Nós vamos tratar da lei mosaica. Nós vamos tratar do pacto que foi feito lá no Sinai, o pacto sinaítico. E vamos entender até que ponto a lei ela influencia as nossas vidas ou não, porque nos dias atuais há quem queira viver debaixo da lei e nós não ensinamos isso. Então existe alguma coisa a ser compreendida na escola dominical. Você não deve perder esta aula. A leitura de hoje, segunda-feira, está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, e na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 31. A epígrafe destes dois versículos, da leitura de hoje, diz: Jesus não veio revogar a lei, nem contradizer os profetas. Jesus não veio revogar a lei, nem contradizer os profetas. E diga-se de passagem, as profecias não foram contrárias a Jesus e muito menos dando ênfase exclusiva à lei. As profecias apontavam para um novo tempo. Tanto que há profeta que disse: eu criarei um coração de carne em vez do coração de pedra, em lugar do coração de pedra. Vamos à leitura dos textos para que nós possamos fazer o comentário. Mateus capítulo 5, versículo 17. Antes, deixa eu indicar para você um livro. Eu quero te indicar um livro. Você que tem dificuldade em compreender a lei, em compreender a graça, tem um livro que eu adquiri há aproximadamente uns 20 anos e eu te indico hoje. O nome dele é O Sábado, a Lei e a Graça. O Sábado, a Lei e a Graça. Você vai ver os detalhes ali da lei, que inclusive nós vamos discutir no próximo domingo. Por exemplo, a divisão da lei. A lei tem 3 divisões, pelo menos. A lei você vai ter uma divisão religiosa, que é aquela realização do sacrifício, como matar um cordeiro, como imolar o cordeiro, como sacrificar, como você preparar o óleo específico da unção. Então a lei tem isso aí, como é a roupa do sacerdote, do sumo sacerdote, dos levitas, qual era o procedimento, a questão dos apavitadores e assim por diante. É a parte cerimonial. Você tem a parte civil, que é aquele que trata do judeu em sociedade, um judeu para com outro judeu, a relação em sociedade. Aí você tem a parte civil, comprar, o vender, o trocar, o casar, o divorciar, está tudo lá na lei mosaica, na parte civil. Aí você tem agora a parte moral, que é aquela intrínseca a cada pessoa, individual, já não tem a ver com a coletividade. Nem tem a ver com o cerimonial apresentado a Deus e nem com a coletividade. É algo seu. Não matar, não roubar, não mentir. Né? Então, esse aí faz parte da lei moral. E esta lei moral, ela tem influenciado vários códigos legais pelo mundo afora, inclusive o Brasil também. Então, domingo nós vamos discutir esses detalhes. Hoje é a primeira leitura, primeira reflexão, então estamos abrindo esse leque para você, para que seja compreendido que a lei mosaica ela é um código para os judeus, para aqueles da nação de Israel. No Brasil, nós também temos códigos. Nós temos Código de Trânsito, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e Adolescente, Lei Maria da Penha, Código Penal Brasileiro, Código Civil, Constitucional, Tributário e assim por diante. Inclusive, existem partes da lei
que trata de tributos. No Brasil você tem o imposto, a taxa, o empréstimo compulsório, a contribuição de melhoria. Lá em Israel você tem o dízimo, os dízimos, melhor dizendo, as ofertas alçadas e assim por diante. Inclusive você vai chegar a entender que o texto de Malaquias é um texto para Israel do Antigo Testamento, tratando da lei, tratando de mandamentos. Malaquias 3:10, que fala do dízimo. Mas, irmão Cláudio Novo, você está querendo dizer que então a igreja não entrega dízimo? Não, a igreja entrega dízimo, só não entrega como mandamento. A igreja entrega dízimo, porém entrega como doutrina. A doutrina é antes do dízimo, a doutrina é posterior ao dízimo. A entrega do dízimo ela não é mais uma força objetiva, de fora para dentro. Ela é agora uma força subjetiva, de dentro para fora. E quem entrega o dízimo deve saber que está entregando aqui a homens que morrem, como está em Hebreus 8:7, ou 7:8, e ali aquele de quem disse ser eterno. Então, nós vamos discutir a abrangência da lei e vamos ter consciência, para interpretarmos a Bíblia, que a igreja surgiu só em Atos. É muito forte isso aqui. Se você souber compreender a abrangência da lei, os sacrifícios, os pactos, as alianças, o surgimento da igreja, a nova aliança em Cristo no Calvário, você vai conseguir compreender e interpretar. Legal, né? Vamos então ao texto de Mateus, capítulo 5, versículo de número 17, fazendo leitura na revista Almeida Corrigida, na Bíblia de Estudo Pentecostal. Depois leremos Romanos 3:31. Observe, a epígrafe repetindo diz: Jesus não veio revogar a lei nem contradizer os profetas. Vamos ao texto do versículo 17 de Mateus 5. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Jesus não veio contradizer a lei ou contradizer os profetas. Malaquias, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Ageu, Abacuque, Sofonias. Jesus não veio contradizê-los. Pelo contrário, Jesus é o cumprimento das profecias deles. Eles apontam para Jesus. A Bíblia tem um negócio interessante. O Antigo Testamento aponta para aqui, para Jesus. E posterior, os outros apontam para trás, para Jesus também. Jesus é o centro. Então, Jesus não veio contradizer os profetas, repetindo, não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, quer dizer, acabar, destruir, encerrar, cancelar, anular, mas cumprir. Peraí, como Jesus veio cumprir a lei e nós hoje não queremos viver debaixo do jugo da lei? É algo interessante que nós vamos discutir profundamente na Escola Bíblica Dominical. Vamos a Romanos. Eu vou dar uma pinceladinha aqui agora. Vamos a Romanos, capítulo 3, carta aos Romanos, capítulo 3, versículo de número 31. Diz assim o texto: anulamos, pois, a lei pela fé. Paulo está fazendo algumas questões em Romanos e ele traz uns paradigmas, uns pontos lá. Ele diz bem assim: por acaso, por nós sermos um zambujeiro ou um jambuzeiro bravo, Israel perdeu a sua herança? Deus mudou a sua promessa com relação a Israel? De forma nenhuma. Romanos 9:27 diz que o remanescente será salvo. E aqui nós entramos num ponto. Anulamos, pois, a lei pela fé? Aí Paulo responde: de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Agora confundiu. Deixa eu explicar. A lei, ela permanece para aqueles que são judeus. Acabei de dizer que a lei, ela segue um padrão regendo uma nação. A lei mosaica, ela permanece. Existem outras novas leis derivadas das anteriores, mas para os judeus a lei permanece. A lei não permanece para nós, igreja. Nós, igreja, o que nos sobra dali é a lei moral. Até a lei civil não se aplica a nós, porque nós não vivemos na sociedade judaica. A lei civil dizia, se você fizer uma casa, você faça uma balustrada para evitar da pessoa caminhar em cima da laje e chegar lá na frente e cair. Se cair, a responsabilidade é sua. No Brasil, você vai para o Código de Posturas, o Código de Edificações, o Estatuto das Cidades. Aí você vai ter uma regra de construção no Brasil, não em Israel. Então, nós, não aplicando o de Israel no Brasil, nós precisamos fazer esta diferenciação. Quando Jesus diz que veio cumprir a lei e não abrogar, ou seja, destruí-la, acabar com ela, ele foi o único que cumpriu toda a lei. E tendo cumprido a lei, ela entregou o seu objetivo, que como o próprio Paulo escreve na carta aos Gálatas, a lei é um aio. A lei é um caminho, é um tutor para uma nação que está vindo do Egito, cativa lá no Egito,
e estava entrando em Canaã no meio do Jebuseu, do Ferizeu, do Girgazeu, uma nação ímpia, uma nação que queimava os próprios filhos em sacrifício. E o Senhor veio dizendo, no meio de vós isso não vai acontecer. Uma nação onde homem deitava com homem, mulher deitava com mulher, homem deitava com animal, o pai deitava com a filha, o filho com a mulher do pai, e aí por diante. O Senhor vem dizendo, entre vós isto não vai acontecer. Aí deu esta lei, preparou o povo para a chegada do Messias. Chegando o Messias e tendo cumprido toda a lei, neste sentido, perdeu o efeito para a nova igreja que vem surgindo, porque o Messias cumpriu a lei. Aí surge agora a dispensação da graça. Surge a nova aliança feita no Calvário, e são assuntos que nós vamos discutir domingo na Escola Bíblica Dominical. Compre o livro que eu te falei, O Sábado, a Lei e a Graça. Pesquise sobre ele na internet. E, se você assistiu até aqui, é porque certamente o conteúdo te agrada. Eu te convido a se inscrever no nosso canal, te convido a compartilhar, a comentar. Manda aí para alguém, curta. Se nós acertamos, diga aí. Se nós erramos, diga. Porque o nosso objetivo é melhorar cada vez mais este serviço. Quero parabenizar os irmãos da classe Abraão na sede. Está uma bênção, está linda. Quero que os irmãos convidem outros para virem para a classe. Deus abençoe o professor ou os professores que têm dado um trabalho, têm dado um serviço de qualidade, apresentado um trabalho de excelência ali. Deus abençoe e domingo próximo eu te aguardo na Escola Bíblica Dominical. Manda para alguém, viu? Não esquece não, manda para alguém. Fica com Deus.